É muito fácil hoje as pessoas verem você numa posição de, cara, ele é isso, ele é aquilo, ele tem não sei quantos seguidores, mas não vê o que aconteceu ali por trás, entendeu? Esse processo. O grande problema das pessoas é achar que tudo vai ser da noite pro dia. Que eu vou começar hoje e amanhã eu vou estar bem sucedido. E não é. Antes você vai se deparar com muitos obstáculos, você vai se questionar, você vai ter momentos de querer desistir, de querer mudar de área, de querer mudar de trabalho. Persistência é a chave para o sucesso. Parece até um clichê, né, gente? Mas é porque é a verdade. Sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast da TotalCAD. E hoje eu tenho duas pessoas muito especiais que eu vou conseguir extrair muito conhecimento, história de transformação. Sejam muito bem-vindos a mais esse podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Valentim, sou coordenador responsável pela parte comercial dentro da TotalCAD. E hoje eu vou bater esse papo maravilhoso com o Pedro, no qual eu vou deixar ele fazer a introdução, e com o Alisson, que eu também vou pedir para você, Alisson, fazer a sua introdução. Mas o que eu já posso adiantar para vocês, tem histórias aqui inspiradoras e com muito conhecimento. Você é arquiteto, design de interiores, precisa ficar até o final. Você vai conhecer histórias que começaram do zero e que hoje são uma grandes referências. Provavelmente, se você é designer de interiores, você deve conhecer uma das pessoas que estão aqui, mas modéstia à parte, vou deixar ele começar a se apresentar. Pedro, fica à vontade. Apresenta aí, pessoal, quem ainda não te conhece. Obrigado. Bom, primeiramente, obrigado. Agradeço a TotalCAD pela oportunidade de estar aqui. Eu vim lá da Paraíba, né, gente? É um voo aí bem longo. Foi uma viagem de quase 24 horas, saindo da minha casa até chegar aqui em São Paulo. E para quem não me conhece, eu me chamo Pedro Henriques, eu sou professor, design, artista 3D. Eu tenho a minha empresa, a Henriques Design, que é uma empresa de cursos e treinamentos para arquitetos e designers. Hoje a gente já conta com mais de 6 mil alunos em mais de 80 países. Os nossos cursos, eles são traduzidos em 7 idiomas. Então, eu fico muito feliz em hoje compartilhar e ter uma comunidade global, né? Já são mais de 150 mil pessoas aí nas redes me acompanhando. E eu também ainda trabalho, né, em parceria com arquitetos, com escritórios com renderização, forneço essa parte também, porque apesar de eu ensinar, pessoal, eu amo meu trabalho, eu amo exercer o design, exercer o meu papel enquanto artista 3D, e na verdade eu ensino o que eu trabalho, e eu ensino também o que eu estudo, porque além da minha formação profissional, que é essa que eu acabei de descrever para vocês, eu também sou mestre em design, faço doutorado em design, sou professor universitário há 6 anos, com disciplinas de modelagem digital. Já escrevi um livro sobre o SketchUp para universidades, tá, pessoal? Então, assim, é uma área que eu gosto bastante, que eu busquei sempre envolver na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida acadêmica. Mais à frente eu vou contar para vocês como é que eu cheguei até esse momento de trabalhar com Enscape, de trabalhar com 3D e ser uma referência no Enscape, porque tem mais essa, né? Hoje eu já crio conteúdo oficial para o Enscape, então além de tudo que eu falei, eu também sou criador de conteúdo oficial para marcas como o Enscape, a Chaos, na verdade, e o SketchUp também. Enfim, tem muita coisa. Inspirador. Deu para entender coisa. só na introdução qual é o nível do Pedro e a referência que você é. Vou destrinchar um pouco mais dessa história. Ela é muito interessante e tem muito conhecimento para todo mundo que é apaixonado por esse mercado de design, que está começando agora e não conhece, precisa conhecer, e eu tenho certeza, quem já te conhece, eu quero extrair um outro lado. Quem foi essa pessoa que chegou até aqui hoje na Revestir 2026, no stand, referência falando como Chaos, mas eu vou aprofundar um pouco mais. Perfeito. Alisson, conta pra gente quem que é o Alisson que começa a Revestir 2026 hoje aqui falando para todo mundo que ainda não conhece o Alisson. Oi, tudo bem? Eu sou o Alisson, muito prazer. Eu sou formado em arquitetura, eu sou o representante técnico da TotalCAD, sou diretor e coordenador da equipe de inovações da TotalCAD, criando aí basicamente todas as soluções que começaram. A TotalCAD me deu a oportunidade, eu comecei como estagiário nos primeiros anos lá de 2017 e hoje eu galguei as minhas posições aqui dentro. E principalmente, acima de tudo, eu queria deixar bem claro, Pedro, que prazer. O prazer é meu. Que prazer.
Que currículo incrível que você tem, cara. Obrigado. Muito Então- legal. Ô Pedro, pra gente já começar, Tá. eu sei que você vem de uma cidadezinha no interior da Paraíba com 15 mil habitantes. Sim. E assim, modéstia à parte, com todo respeito ao pessoal da Paraíba, mas já imagina 15 mil habitantes, já fala assim, vai dar errado. Porque já Exato. imagina, não tem público, tem todas as dificuldades Sim. não digo de impactar milhões de pessoas. Com uma Sim. cidade grande é tudo mais fácil, né? Exato. A gente tá, quando fala em São Paulo, poxa, eu vou abrir uma live, automaticamente, só por ter pessoas em volta, você se conecta. Sim. Mas onde você começou é um desafio. E aí eu quero saber, quem que é o Pedro? Com quantos anos lá atrás, 15 mil habitantes, falou assim, vou ser essa referência. Já nasceu com esse dom? O que aconteceu? Eu tô curioso para Sim. conhecer essa história. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Eu sempre quis ser professor, então eu sabia que eu ia ensinar, eu só não sabia o quê. E antes de me encontrar no design, eu passei por 7 cursos de graduação. Eu cheguei a fazer metade de um curso de engenharia agronômica, né, para ser agrônomo, engenheiro agrônomo. Porque lá onde eu moro, na minha região, é muito normal as pessoas ou irem para a engenharia, ou para a medicina, ou para o direito. Só existia, no meu tempo, essas 3 possibilidades. E eu me via muito frustrado quando eu comecei a fazer esses cursos. E eu sentia que eu era mais dessa área do design, mais da área da arquitetura, como você, mais da área das artes também. Só que lá eu me via assim, eu não tinha essa possibilidade de estudar, porque lá nem tinha esses cursos, na verdade. E foi quando surgiu a oportunidade de eu mudar de curso para fazer um curso de design. Foi um dos primeiros cursos de design EAD no Brasil. E eu também tive toda essa carga de carregar isso, porque eu saí de uma universidade federal, uma universidade de prestígio, troquei por um curso EAD de design, que nem meus pais sabiam o que era design, eu tive que fazer toda uma introdução a eles. E eu acho que eu cheguei num ponto que eu sabia que eu queria ser professor, mas eu vou ensinar uma coisa que eu gosto, que eu tenho o dom e que eu me identifico. E foi quando eu ganhei uma bolsa pelo ProUni, eu fui bolsista, e ganhei uma bolsa para cursar design de interiores numa universidade particular. E quando eu estava, durante o meu curso, eu tinha que ir na capital uma vez por mês para fazer as provas. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de ensinar. Então, se eu sabia que eu queria ser professor, eu já comecei a ensinar de dentro da minha universidade. Então, nos grupos, durante as reuniões, os encontros ali no digital, eu ajudava o professor, às vezes eu complementava o professor. Nos grupos de WhatsApp, eu sempre era aquele tipo de colega que respondia os outros. E, basicamente, eu não passei por essa dificuldade de, eu moro numa cidade de interior de 15 mil habitantes, porque eu nunca cheguei a tentar, de fato, exercer a minha profissão lá, porque quando eu era estudante, eu já comecei a trabalhar. Então, eu comecei a aprender sobre 3D, porque eu tive disciplinas, né, de modelagem e tudo. E eu lembro que tinha um programa na televisão que era Decora, com Maurício Arruda. E ele sempre mostrava como o projeto ia ficar. E eu dizia, gente, eu quero aprender isso, é isso que eu vou ensinar. É isso aí que eu quero fazer. E quando chegou nas disciplinas de 3D, eu já estava muito craque naquilo, porque eu aprendi pelo YouTube de maneira autodidata. Como eu tinha falado antes para vocês aqui, eu aprendi o Inkscape em 2017, quando não tinha nenhum tipo de criador de conteúdo ou de professor de Inkscape no mercado, então eu aprendi ali na marra mesmo. E quando eu comecei a postar nos grupos, né, de WhatsApp de colegas, meus trabalhos começaram a chamar a atenção de até alguns que já eram arquitetos. Porque quando eu fiz design de interiores, tinha muita gente que já trabalhava com arquitetura, com decoração, com eventos também. E eles começaram a, basicamente, vir atrás de mim para prestar esse serviço. Ou até dizer assim, Pedro, me ensina, quanto é que você cobra para você dar uma aula para mim de 1 hora no Google Meet? Eu pago para você. Então, foi uma coisa que foi muito natural, entendeu? Uma coisa foi levando a outra. Eu acho que eu criei a minha oportunidade baseado no que eu queria, no que eu realmente queria. E eu já tinha uma carga de vivência, digamos assim, porque eu já tinha passado por 7 cursos de graduação. Eu já tinha feito metade de um curso de engenharia. Então, eu posso dizer que eu cheguei no curso de design muito bem definido. Eu já tinha tentado tanto outras coisas, estudar outras coisas, que quando eu cheguei, eu disse, não, eu vou me prender a isso, eu vou aproveitar todas as oportunidades possíveis.
Mas tudo foi graças, por exemplo, à oportunidade que eu tive de fazer um curso à distância. Por ironia do destino, foi o ano que o MEC aprovou a possibilidade de ter um curso à distância de design. Eu fui um dos primeiros da minha turma no Brasil a me formar. E durante a graduação eu tive muitas oportunidades. Eu cheguei a estudar fora do Brasil, eu fui selecionado para um intercâmbio pelo Banco Santander, estudei design fora. Então, Louco. assim, cara, aconteceu tanta coisa que se eu fosse aqui falar, eu acho que a gente ia passar um bom tempo. Sabe uma coisa que é legal na sua história, Pedro? Que quando você fala de acontecimentos que deram certo, deram errado, eu acho que quem está assistindo agora pensa assim, né? Será que isso é para mim? Será que eu nasci para fazer isso? E a gente às vezes vai acontecendo fatos no qual dá certo, dá errado, isso funciona. E eu queria que você falasse agora com o pessoal que às vezes está fazendo uma determinada profissão, tanto no mercado de arquitetura ou de criatividade, no qual às vezes não se encontra num nicho, até porque você acabou Sim. pegando um nicho do qual eu gosto do 3D. Exato. Eu nasci para isso, é isso que eu quero fazer. E isso foi formando o seu lado profissional, que eu Isso. quero chegar agora, inclusive a gente vai chegar na parte da Chaos tal, e fazendo esse trabalho do Inkscape, só que teve uma coisa de você olhou uma coisa específica e falou, eu vou me especializar nele. Isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, no qual a pessoa às vezes está dentro do mercado, faz alguma coisa, só que não se encontra, ou então imagina que pode dar errado, ou imagina que assim, será que isso é para mim? Sim. E o que tem que você pode trazer de motivação, dizendo para que essa pessoa que tem essa vontade e não conecta. Tá. Então, eu acho que tudo na vida é tentativa e agarrar o máximo de oportunidade que você tem e não deixar de tentar por algum obstáculo que aparece, porque na verdade sempre vai ter um obstáculo, isso é fato. Tá. Mas é saber como alcançar o seu objetivo. Por exemplo, quando eu me formei em design de interiores, o meu sonho era ter o meu escritório. Era fazer projeto, eu já estava juntando ali um dinheiro para me abrir meu escritório, já estava tudo encaminhado. Só que quando eu fui fazer um estudo de mercado na minha cidade, uma cidadezinha no interior da Paraíba com 15 mil habitantes, eu vi que seria inviável. Que eu não teria ali clientes naquele lugar para me abrir um ambiente físico e ter aquele espaço bem bacana. Então foi quando eu vi. E pensei assim, né? E tive esse insight. Então por que eu não trabalho no digital? Porque o digital não tem fronteira, você trabalha até para fora do Brasil. E até hoje eu trabalho com projetos de interiores. Por mais que eu trabalhe hoje com 3D, seja professor, pesquisador lá na UFPE na área de design, seja professor universitário, eu ainda trabalho com projeto. Então, por exemplo, o último projeto que eu fiz foi para a agência da Cicobi, lá de Rondônia. Legal. Então, olha isso, eu tive esse problema de não conseguir abrir meu escritório físico na minha cidade por eu não ter ali possíveis, poderia até ter clientes, mas não seria, entendeu? Não é uma cidade para você abrir um estúdio de design de interiores num lugar que você sabe que você não tem o público. Talvez se eu me mudasse para a capital, que é João Pessoa, ou até fosse ali para uma cidade grande, mais próxima como Patos ou Campina Grande, lá na Paraíba, eu conseguiria. Mas esse não era o caso. Então, dessa dificuldade de não conseguir abrir o meu estúdio, eu vi essa possibilidade de ir para o digital. Então, eu acho que você não precisa fechar uma porta. Se algo deu alguma coisa errada, existem outras alternativas. Talvez não seja do jeito que você quer, porque às vezes, quase sempre não é. Entendeu? E também tem outro fato interessante, que às vezes as pessoas veem assim, quando eu falo, eu estou no doutorado, pesquiso sobre já estudei fora do Brasil, as pessoas pensam, nossa, ele é Ave Maria, Pedro é... Casa à parte, ele é muito inteligente, mas assim, gente, eu acho que eu sou mais persistente do que inteligente. Eu sou uma pessoa que eu persisto muito no que eu quero. Por exemplo, no mestrado eu tentei 3 vezes a seletiva. 2 vezes eu não fui aprovado. Imagina se eu tivesse desistido. Você tocou num ponto importante, Pedro. E teve algum momento que tudo isso, né? Quando fala de persistência, acho que muita gente que assiste agora pode estar passando por esse momento. Sim. Naquele momento desafiador. Porque hoje é bonito quando a gente olha esse currículo, né? Exato. E fala, nossa, ele chegou, hoje ele está na Revestir 2026. Mas teve algum momento que você olhou e falou, nossa, não é para mim. Eu desisto. Assim, aquele momento que você fala, olha, eu passei uma dificuldade tentando fazer o seu sonho de conseguir crescer e não
Sim. Deu certo ou estava pensando em não dar certo? Teve algum momento de dificuldade? Sim, com certeza. Até quando a gente volta aqui para a parte de 3D, que hoje é o mercado que eu estou mais ali presente e mais forte, eu lembro que quando eu comecei a usar, por exemplo, o Inkscape, era muito difícil, porque eu queria ensinar sobre o Inkscape. E no Brasil, naquela época, se você pega 2017, ali nesse período, gente, ninguém ensinava Inkscape, ninguém falava sobre Inkscape. Muitos profissionais no Brasil nunca nem viram a possibilidade e usar. E tinha muita gente ensinando o V-Ray, usando o V-Ray, e assim, eu tentei de todas as formas usar, por exemplo, o V-Ray, e eu tive muita dificuldade. Até hoje, gente, não me coloca para usar o V-Ray que eu não vou usar. O Corona, então, deixa com o Ander Alencar, que ele é o mestre. Então, assim, esse foi um momento que eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou crescer nesse mercado de 3D? Como é que eu vou ensinar sobre isso se eu não consigo usar essas ferramentas? Mas, na verdade, não é que eu não conseguia usar, é porque a minha metodologia de trabalho, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de renderização em tempo real. Eu gosto muito de ver em tempo real o que eu estou fazendo. Então, eu gosto daquilo. E então, eu passei por esse período, essa turbulência, esse momento bem difícil. Também via muitas mensagens do pessoal, Pedro, você tem que aprender V-Ray, você tem que aprender Corona, porque eles que são líderes. Se você quer ser uma referência, eu ouvi muito isso. Se você quer ser uma referência, você vai ter que usar essa ferramenta. Então, você entra num conflito. Tipo assim, você entra, poxa, eu já abdiquei, já abri mão de tanta coisa para estudar o que eu queria, que era design. Chego no mercado, o mercado ainda quer podar o que é que eu vou ensinar, o que é que eu vou aprender, qual a ferramenta que eu vou usar. E aí foi quando eu comecei a ter aquela virada de chave que quem define o que eu vou fazer sou eu, com o que eu tenho nas minhas mãos. Entendeu? Então, assim, Sim. cara, comigo nada veio fácil, sabe? Tipo, para mim fazer minha faculdade de design, eu ganhei uma bolsa, mas eu tive que arcar com todos os custos de ir para a capital. A minha família é muito humilde e eu tive que batalhar, tive que trabalhar, trabalhei em mercado, trabalhei vendendo doce, trabalhei de todas as formas possíveis. Entendeu? E então, assim, é muito fácil hoje as pessoas verem você numa posição de, cara, ele é isso, ele é aquilo, ele tem não sei quantos seguidores, esse tipo de coisa, mas não vê o que aconteceu ali por trás, entendeu? Esse processo. Porque não é um processo que começa da noite pro dia. Eu acho que o grande problema das pessoas é achar que tudo vai ser da noite pro dia. Que eu vou começar hoje e amanhã eu vou estar bem sucedido. E não é. Antes você vai se deparar com muita coisa, com muitos obstáculos, você vai se questionar, você vai ter momentos de querer desistir, de querer mudar de área, de querer mudar de trabalho. Mas é o que eu falo, a persistência é a chave para o sucesso. Parece até um clichê, né, gente? Parece, é uma frase de motivação. Eu não sou coach, tá, gente? Mas é porque é a verdade, entendeu? E é muito legal ver isso, né? Sim. Você falou, né? Nossa, até vendi coisa, né? Eu sei que quando a gente fala no mercado de design, de arquitetura, no Sim. contexto geral, construção civil em si, ela tem uma dor no qual uma pessoa no qual ela vai se impor, ela precisa impor a qualidade, o respeito, a autoridade, vamos se dizer, né? Até quando você vai fazer uma obra, fala assim, nossa, essa pessoa ela tem muita autoridade. E autoridade as pessoas levam em consideração no mercado de arquitetura. Mas para mim a autoridade ela é construída pela sua história, Exato. pelo que você fez, pelo que você construiu, por onde você passou. E é essa autoridade, a bagagem, que, assim, eu tô inspirado. Eu não sei vocês, mas para mim é uma inspiração que realmente um profissional no qual compartilha conhecimento e ela vai ensinar, né? Eu para todo mundo sempre falo isso. Eu falo assim, gente, quando você quer aprender alguma coisa, hoje na internet, né, com todo respeito com a internet, a gente tem o marketing digital, um monte de gente ensinando Isso. tudo. É assim, nossa, esse aqui tem autoridade, fala 5 minutos dentro de um carro bonito, você já Exato. passa a autoridade que fala assim, nossa, ela é uma grande referência. Só que aí, sendo, inclusive eu com a experiência do marketing digital, sendo esse cara que nasceu no marketing digital, eu gosto de puxar a referência. Quem que é essa pessoa? Da onde que veio? Onde que começou? Por que ela está me ensinando? Sim. O que fez ela essa transformação? E uma coisa que você está me passando, eu nem sou a pessoa técnica do Inkscape, eu sou muito mais focado para a parte comercial, mas
fiquei com vontade. Se eu for para aprender, eu vou aprender com o Sim. Pedro. Eu não sei vocês, mas eu já fiquei aqui. Eu quero aprender com quem começou lá embaixo, quem teve essa dificuldade Exato. e fez essa transformação. Isso é muito inspirador. Eu quero trazer o Alisson para essa conversa, Alisson. Você vendo tudo isso, sendo, acho que é uma coisa legal que você vai ter um pouco mais que eu quero que você complemente. Sendo o técnico que tá vendo toda essa história do qual o Pedro está trazendo, o que você pode trazer no qual o mercado de arquitetura, no contexto geral, precisa buscar mais informação para vir esse crescimento profissional, né? Acho que é muito legal que o Pedro está trazendo, e você, como tem esse dia a dia da parte técnica, acho que pode complementar muito para quem está começando ou quem tem uma certa dificuldade e precisa aprofundar mais também para fazer uma parte do currículo do crescimento profissional também. Cara, com tudo que o Pedro falou, tudo que eu consigo notar é o nível de visão de negócio que ele tem. Não só como um artista 3D, não só como designer, não só como professor, mas é o jeito que ele consegue olhar para a vida dele e encontrar a solução. Ele, pensando que o Pedro, falando do Pedro empresário, né? Sim. Como ele viu, cara, eu não tenho a oportunidade certa aqui dentro da minha cidade, mas na internet eu tenho. Entendeu? Legal. Então, trabalhar com arquitetura, trabalhar com 3D, trabalhar com a parte técnica é entender que nem sempre o vento tá ao seu favor. Na verdade, 90% das vezes ele tá contra. Exato. Então é você encontrar o espaço certo para você brilhar. Cara, é a mesma coisa que o Pedro tava falando. Pô, cara, você tem que aprender V-Ray, você tem que aprender Corona, cara, aprende o 3ds Max, aprende todos os softwares. E olha só quem que é a referência no mercado de Inkscape Exato. hoje. Exato. Incrível. Né? É impressionante como ele conseguiu virar o jogo ao favor. Mas não no sentido de eu não vou escutar as pessoas, mas no sentido de eu sei onde está a minha capacidade e eu sei como construir isso. E é algo que eu acho muito legal, que é algo que eu fiz para mim acontecer também. Então, quando eu comecei na TotalCAD, eu comecei como estagiário. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito mais técnica do que uma pessoa artística. E ainda assim eu escolhi arquitetura porque quando eu era criança, uma vez eu joguei The Sims e eu falei, cara, que legal poder Sim. fazer minha casa. Eu falei, pô, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E eu fui pra arquitetura. E eu fiz. Mas eu passei muito mais tempo aprendendo e me especializando nos softwares do que, de fato, fazendo Sim. o projeto, né? E olhar pro Pedro e saber que ele tem esses dois lados que coincidem tão bem, que é muito difícil ter no dia a dia, é inspirador. É saber que eu posso olhar justamente para isso e fazer. Nossa, você pegou num ponto, Alisson, que eu quero aprofundar com vocês agora. Trazer uma provocação, vocês pensam. Tá. É assim, ó. Quando a gente fala em software, ou em Escape, eu vou pegar pela linha do Escape, porque a gente tem uma referência. O software, ele é o meio no qual vai transformar uma ideia mais bonita, num render melhor, numa visualização melhor. Só que o grande ponto é o que de fato o software pode impactar na vida da pessoa, na transformação que, ao renderizar, para você no projeto, vai ser agilidade, Sim. vai ser produtividade. Exato. Para o cliente, talvez uma outra visão. Eu quero que vocês consigam, tendo duas pessoas técnicas aqui, me responder o que a pessoa com a área, tendo a tecnologia que ela precisa agora, eu escolho o Escape, escolho o V-Ray, ou escolho um outro software. O que ela precisa, como que ela escolhe tudo isso e o que a tecnologia faz, de fato, pode ajudar vocês que estão nesse mercado tão técnico. Sim. Porque vocês, querendo ou não, já me mostraram que a transformação, fantástica. Só que agora estou aqui no mercado de tecnologia. O que a tecnologia faz com a vida das pessoas? Continua Alisson, me fala o que de fato você, sendo a pessoa de inovação, sendo essa pessoa que veio atrás, fala, tecnologia, ela faz isso com o projeto, ela me ajudou com isso. É justamente esse ponto. Por mais que eu tenha feito arquitetura, eu sempre tive um pezinho na tecnologia de fato. Eu sempre fui muito curioso. Então, eu fui aprendendo softwares completamente aleatórios. Então, cara, aprendi o Photoshop, fazia sentido para minha área.
mas aí eu pensei em aprender como que eu faço edição de vídeo. Como que eu faço edição de áudio? Cara, como que eles fazem as gravações de áudio lá dentro? Então, quando você vai mesclando todos os conhecimentos, você começa a entender muito mais sobre o mercado. Quando você entende o mercado, você consegue ver os gaps que tem ali. Então, hoje é impossível você falar de arquitetura sem falar de inteligência Exato. artificial. É impossível falar. É impossível, porque, cara, o Inkscape é incrível. O Inkscape, de fato, é incrível. Mas, ainda assim, eu tenho que entender como que o material funciona, como que a iluminação funciona, como que eu posiciono a câmera corretamente. Eu preciso entender regra de enquadramento, eu preciso entender regra de terços, eu preciso entender, literalmente, tudo dentro de um software para poder fazer. Então, pensar que eu tenho a tecnologia na minha mão, com o IA, que basicamente eu consigo olhar para ele e falar, cara, e se eu, Alisson, gosto tanto de tecnologia, por que eu não consigo criar minha própria solução? Como que eu Exato. faço para vincular isso com o Escape e mudar o jogo? Então a tecnologia vem para esse ponto. No momento que nós estamos hoje, ela é literalmente a ferramenta, que é basicamente o que o Pedro fez hoje. Ele viu a oportunidade, ele olhou e falou, cara, IA vai mudar o jogo. Eu aprendi Exato. Escape é incrível. Mas, cara, Pedro, eu queria muito saber, como que você caiu nesse mundo? O que te trouxe para cá desse jeito? Tá, então, da questão da tecnologia, é o que ele falou, não tem como a gente falar hoje de arquitetura, de design sem tecnologia, porque hoje eu posso falar isso, porque eu constatei até durante as minhas pesquisas no doutorado e no mestrado, é que a gente depende de ferramentas para exercer o nosso trabalho. Porque, tá, você pode representar um desenho, como a gente aprende na faculdade, no papel, mas o tempo que você leva ali e os materiais que você ia precisar, às vezes é 1000 vezes mais caro até do que se você pagar uma ferramenta. Tem até ferramentas que são gratuitas. E você tocou no ponto da inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial ela tá virando o jogo. Por mais que eu seja expert em renderização com Escape, use o Escape até hoje para fazer certos trabalhos, porque a gente ainda depende, para alguns pontos, de ferramentas mais tradicionais, por serem mais robustas e justamente me dar esse controle maior, aí ela está começando a dominar esse mercado. Então, hoje aqui no evento, eu falei, por exemplo, sobre as alternativas que você tem usando o IA na renderização e no 3D. Eu, por exemplo, desenvolvi o meu próprio sistema para facilitar o meu trabalho. Então, assim como ele, a gente tem isso em comum de ver a tecnologia como uma facilitadora e uma solucionadora dos nossos problemas. Eu desenvolvi o meu próprio sistema de IA, basicamente, né? Eu desenvolvi o meu próprio sistema para atender essas minhas demandas de renderização no escritório. Por quê? O Enscape eu já uso desde 2017. A gente sabe que o Enscape sempre teve ali um probleminha no espelho, né? Eu, como Muito professor, grande, sempre muito recebi grande. muito dos meus alunos, Pedro, como é que eu resolvo o problema do espelho no Enscape? A alternativa que tinha, que eu aprendi mexendo e que eu ensinei para os meus alunos era usando, por exemplo, o Photoshop para fazer pós-produção. Então, eu tinha toda aquela etapa de pós-produção para chegar no melhor resultado ali de imagem renderizada, de imagem de projeto. Hoje, com a IA, você já consegue ter uma imagem fiel, realista, perfeita, e aqui eu posso usar o termo perfeição, porque a gente já chegou nesse ponto, e eu consigo, em menos de 2 minutos, transformar um modelo 3D ali do SketchUp em uma imagem realista e mandar para o meu cliente. Então, imagina. A gente está passando por um processo de transição e, assim, para mim está sendo bem difícil, porque para mim que cresci e construí minha carreira em cima de ferramentas consolidadas, como o Escape, como o SketchUp, Nossa, sim, é bem difícil, na verdade. E eu tento... Hoje ainda a gente usa, né, as ferramentas, eu tento conciliar ali. Alguns trabalhos eu uso uma ferramenta, outras eu uso o meu sistema de IA que eu desenvolvi. Mas eu noto e eu sinto que até as próprias marcas, como a Popa Trimble, que desenvolve o SketchUp, a Chaos do Enscape Corona V-Ray, eles já estão nesse caminho. Hoje a gente já tem um Escape integrado à IA. Hoje você já consegue usar dentro do Enscape uma ferramenta de IA que melhora a imagem que gera lá. Você já consegue criar materiais com inteligência artificial dentro do Enscape. Então, na verdade, a gente está vivendo uma tendência de mercado que está acontecendo agora. A gente está vendo isso se transformar em tempo real. Então, daqui a um ano, podem ter certeza que ferramentas como o V-Ray, Enscape e Corona vão ser conhecidas como softwares de renderização com inteligência artificial, porque eles já estão entrando nesse caminho. E é um caminho sem volta. Né? Então, assim, a tecnologia, só para finalizar, eu acho que é algo mutável e que está a todo momento em transformação, e a gente que está no mercado, que trabalha com isso, precisa estar atento, porque senão você fica para trás. A real é essa. Exatamente. Tem uns 3 meses que eu tô assim, bem
assim, né, bem sobrecarregado, porque eu sempre ensinei Escape. Meu principal curso hoje, que é o Render Mais, é um curso com mais de 40 horas de conteúdo. É um curso com uma metodologia estabelecida, com um processo comprovado, com mais de 2.000 alunos em mais de 80 países. Tem pessoas, hoje eu dou mentoria para escritórios que querem usar um Escape, crio conteúdo para um Escape, já fui para eventos até na sede deles lá na Bulgária, em Sófia, conheci o pessoal por trás da ferramenta, conversei com eles. Então, assim, é muito louco pensar que, poxa, tudo que eu construí nesse longo desse tempo, talvez em curto período, vai ser substituído. Assim, substituído que eu falo aqui, ferramentas, entendeu? Uhum. Então, eu tô passando por aquele processo de migração e eu acho que você deve estar vendo que Eu nós concordo. todos do mercado, a gente tá passando por isso. Sabe qual que é o grande ponto, né? É assim, não é nem só a ferramenta, né? Quando a Sim, gente fala de IA, Rafa, dá para imaginar o que vai ser o mundo daqui 5 anos com exato. IA? Não dá. Ninguém consegue prever o que vai ser. O Sim, crescimento exponencial. O que eu gosto de trazer, que é o importante, que você fez isso, e eu vou até aprofundar um pouco mais, tendo pessoas no qual compartilham mais conhecimento é fundamental. E sim. para quem está assistindo, interesse no aprendizado. A gente está vindo para uma era que a inteligência artificial, basicamente, é você colocar mais informação para ela te deixar melhor Exato. e mais preparado. Porém, o questionamento que eu gosto de trazer é: a, precisa ter pessoas que gostam de aprender de Exato. verdade. Esse é o Exato. ponto. Esse é o ponto principal. A tecnologia, ela tem o seu diferencial que ela pode te transformar. Pode colocar uma armadura em você e você ficar mais forte, mais produtivo, ganhar mais tempo, Exato. mais eficiência, ajudar a vender mais É isso projetos. aí. Mas se você não tiver o seu princípio de voltar lá atrás e estudar, buscar mais conhecimento, aprimorar mais o seu conhecimento, você vai ficar para trás na tecnologia e em todos os outros Exato. processos. E aí eu quero aprofundar um pouco quando você fala na questão de curso, essa pessoa que começou hoje, no qual, olha, comecei, vocês me convenceram aqui, que preciso da Sim, tecnologia, já estou com o meu Sketch ou com perfeito, Revit, e agora estou indo para o meu Inkscape. Qual perfeito, que é a grade? O que ela começa? Por onde que ela começa para falar, olha, vou chegar na IA nessa transformação 2025? O que ela precisa... perfeito. Qual que é o primeiro passo que ela dá com toda a experiência Tá, que você tem? chegamos no ponto. Então, e aqui eu vou basicamente explicar o meu processo e como eu passo isso para os meus alunos. Eu sou um tipo de professor que, desde a universidade, eu sei que quem tá ali na universidade tá ali para aprender do básico. Então, eu sou aquele tipo de professor que eu pego na mão do aluno e desde abrir o Google até pesquisar em Escape, instalar, eu mostro todo o processo. Porque eu acho que você tem que começar ali do ABC mesmo, entendeu? Uhum. E isso para tudo. No caso do 3D, quando a gente fala renderização, eu, Pedro, hoje tenho facilidade de usar a IA no meu fluxo de trabalho, porque eu sou uma pessoa que comecei há 8, 9 anos no 3D. Eu conheço o Inkscape há praticamente 10 anos. Então, eu tenho uma base já de renderização que me possibilita alcançar um resultado muito bom com IA. Isso não significa que uma pessoa que começa hoje nessa área, que começa hoje tendo o primeiro contato com renderização IA, ela vai chegar num bom resultado, porque na verdade às vezes não chega. Isso acontece muito. Por isso que a gente ainda não vê esse movimento crescente e maçante de migração, porque muitas pessoas tentam a IA, não conseguem um bom resultado, descartam e voltam para as ferramentas tradicionais como V-Ray, Corona, enfim. Mas voltando aqui à pergunta principal, a central, eu acho que você tem que começar a entender os conceitos básicos. Hoje, é o que eu falo para os meus alunos. Quando você trabalha com renderização, com fotorrealismo, você, na verdade, você deixa de ter o seu papel ali de arquiteto, de design, de projetista e passa a ser um fotógrafo, porque, na verdade, quem trabalha com renderização trabalha com fotografia. Exatamente Então, isso. você precisa ter conhecimentos básicos em fotografia, em ajuste de câmera, em iluminação, em jogo de sombra e luz. Você precisa de toda essa carga para chegar num bom resultado. O Inkscape é uma ferramenta, assim como o V-Ray, assim como o Corona, mas atrás dessa ferramenta,
tudo depende de você, todo o resultado. E para você ter esse resultado, você precisa de toda essa base de conhecimento, entendeu? Então, no meu caso, o que eu ensino para os meus alunos? Conceitos de fotografia, conceitos de iluminação. Tento treinar elas a ter um olhar mais crítico, um olhar mais artístico também, porque quando você configura... Como que eu configuro uma iluminação para a luz do sol entrar dentro do meu ambiente e ficar de maneira realista? Observação. Você tem que ter uma referência. Eu sempre falo para os meus alunos, você precisa construir um repertório visual. Se você não tiver repertório, você não vai ser um bom arquiteto, você não vai ser um bom designer, você não vai ser um bom artista 3D. Porque a gente configura baseado no que já existe. Então, quantas vezes eu, por exemplo, na minha casa, fico observando como a luz natural entra dentro daquele ambiente, bate no material, como aquele material fica reflexivo. Então, eu tenho esses insights no meu dia a dia, no meu pessoal, e é isso que eu tento ensinar para os meus alunos. É mostrar que tudo que está acontecendo ao redor, não que ele precisa ficar em alerta 24 horas, porque a gente precisa de tempo de descanso e tudo, mas usar tudo que ele vive no dia dele como um estudo, porque na verdade é isso. E eu sou uma pessoa que eu não consigo não estudar. Eu acho que para mim ensinar, eu preciso primeiro aprender. Então, eu não sou aquele tipo de pessoa que cria um curso focado em dinheiro. Tanto que hoje eu sou professor de renderização IA, porque eu me especializei, eu sou pós-graduado em IA. Meu doutorado, eu entrei na universidade com um projeto focado em IA no setor do Arquivis. Então, tudo que eu ensino com teste, com propriedade e com muito estudo. Porque, por exemplo, a gente falou aqui de mercado, eu consigo realmente transformar minhas necessidades em um produto, a real é essa. E eu tive que fazer isso porque senão eu não tinha como sobreviver. Poxa, como é que uma pessoa que mora numa cidade que não tem mercado ali, enquanto design, enquanto 3D, como é que ela vai ganhar dinheiro? Porque, na real, a gente precisa de dinheiro para viver e tá tudo bem. E eu transformei tudo isso em produto, para mim conseguir vender às pessoas que tinham aquela dificuldade. Por exemplo, quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade no V-Ray. Então, eu achei o Enscape como uma alternativa para mim, para a minha metodologia de trabalho, para o que eu queria. Então, quando eu comecei a criar conteúdo, eu vi que na internet tinha muita gente assim também. Poxa, Pedro, comecei a usar o V-Ray, não tô chegando num resultado bom, tô sofrendo, meu computador não suporta, eu não consigo, não tá rolando, já fiz cursos de fulano, ciclano, beltrano, não consigo. Então, comecei a usar o Enscape, ali quem começa a ver que é tudo muito bonitinho, parece um jogo, parece um The Sims da vida. Então, vou aprender. Então, eu comecei a trabalhar com essa galera, que é uma galera, é um mercado muito bom. Tanto que depois que eu comecei a crescer muito, que eu tive que contratar serviço de marketing, porque eu já não estava dando conta. Meu gestor de tráfego, inclusive, meu gestor de marketing, ele deve ter ódio de mim, porque ele pede às vezes para mim fazer coisas que eu digo, eu não vou fazer. Tanto que ele já me pediram muito para fazer treinamento de V-Ray, treinamento de Corona de gente, eu não vou fazer, porque não é da minha natureza, eu não vou ensinar uma coisa que não é para mim, que eu não uso. Não conecta Como com é a que minha eu galera. vou... Exato, como é que eu vou vender É um isso. produto que não faz sentido? Por exemplo, o último produto que eu lancei na minha empresa é o Render System, que é um ecossistema de IA. Eu lancei semana passada, basicamente. E como é que o Render System surgiu? Quando eu comecei a analisar IAs e tudo, eu estava vendo que as IAs elas não chegavam num resultado bom de renderização. Você mandava lá um prompt, eu usei ferramentas para criação de prompt, e o próprio chat GPT mandava ali a imagem e dizia, cria um prompt para eu fazer um render realista disso. Mesmo assim, eu não chegava num bom resultado. E meu problema era esse. Então, eu disse, eu vou trabalhar em alguma coisa para solucionar esse problema. E aí eu passei quase um ano, eu descobri as formas de fazer os sistemas durante o doutorado. Meu professor orientador apresentou uma ferramenta e ele ensinou a gente como criar qualquer coisa com IA. Eu disse, poxa, isso aqui vai cair como uma luva. Exato. E aí aprendi a desenvolver plugin de SketchUp. Eu tenho um plugin de SketchUp hoje, que é o Materials, que é um plugin que você clica no material lá no SketchUp e automaticamente ele toma aquela característica realista no Enscape. Então você clica no material, clica no botão do plugin, ele se torna uma mármore. Ele se torna um espelho, ele se torna um metal em um clique, coisa de 1 segundo você configura um material. Isso tudo eu aprendi. Por quê? Porque eu tinha um problema e eu tinha recursos para fazer aquilo. Só que eu também tinha a iniciativa, porque eu acho que o que falta muito na galera, desculpa, gente, é iniciativa. Poxa, você tem um problema, você sabe que você pode solucionar aquilo. Vai atrás. Exato. Eu não sei nada de programação. Eu fiz ali alguns cursos de programação para entender linguagem Java, esse tipo de coisa, porque a pessoa precisa também de uma basezinha ali. Por mais que a IA faça por você, você precisa saber, né, entregar a ela o percurso para ela entregar o resultado que você espera, entendeu? Muito legal. Então, tudo veio
Mais ou menos assim, tinha um problema, tinha uma solução, essa solução servia para mim, eu vou comercializar, eu vou patentear e é meu, e é isso. É E isso. vamos tocar para frente. E é o que você falou, já está em 180 países, colocando essa metodologia, ensinando, replicando e trazendo esse Isso. conhecimento, que Exato. é fantástico. E um ponto que eu quero puxar o Alisson aqui e fazer já uma introdução com você também, Pedro, é assim, quando a gente fala em criação, trazer coisas novas para o mercado, né? A TotalCAD hoje ela Sim. também está trazendo alguns plugins para tornar mais eficiente o Sim. processo, às vezes pegando alguma dor no qual pega pequenas dores e fala assim, como que a gente resolve determinadas dores, né? Foi muito desse ponto de vista no qual Sim. você colocou. Exato. Olha, eu tenho essa dor, essa dificuldade, eu criei um produto, esse produto me tornou essa referência e eu quero que você faça esse ponto também, Alisson, porque querendo ou não, dentro de toda essa experiência que você trouxe, você conseguiu também, a gente conseguiu trazer essa inovação a um plugin no qual torna uma dor a uma solução que pode tornar mais eficiente. É isso aí. Como que foi desenvolvido isso e qual que é a proposta também quando a gente fala nessa parte de inovação? Cara, eu criei o Movemo, que é basicamente o meu renderizador de IA, Sim. né? Então, de novo, eu sempre fui muito técnico, eu sempre gostei muito de tecnologia. E aí, cara, você tá ali scrollando no Instagram, faça seu render com IA, render com IA, render com IA. Eu falei, deixa eu tentar ver esse negócio, deixa eu ver como é que isso funciona de verdade. E aí eu peguei 2 prompts, joguei lá no ChatGPT, ele fez o render. Eu falei, poxa, legal, ficou bonito, mas a iluminação tá esquisita, tá meio amarelado, mudou umas 15 texturas diferentes aqui, eu nunca vi um espelho Exato. preto na minha vida. Então foi olhando para esses pequenos gaps e entender que hoje existem 2 tipos de pessoas. Existem as pessoas curiosas, como eu, que tem tempo para parar e estudar, e existem as pessoas que estão tão imersas no próprio trabalho que não conseguem fazer isso. E foi aí que a TotalCAD me deu a oportunidade de sentar e estudar e entender como que a IA de verdade funciona. Entender qual a lógica por trás da tecnologia do Nano Banana. Como que você faz a construção. E saber que a Google disponibiliza toda essa documentação para você ler e criar o seu processo foi incrível. Então, eu sempre fui um cara muito de conceito. Eu gosto de trazer o storytelling, eu acho que é importante para isso. Então, foi aí que eu criei o Movebo AI Render. O Movebo, a palavra Movebo vem do latim. Latim que vem do movere. A proposta dele é basicamente isso. Hoje, eu ainda acho muito difícil a gente conseguir 100% o Inkscape, 100% o V-Ray. Eu acho que a IA é muito necessária, entendeu? Mas isso exige uma construção de prompt muito longa que as pessoas não querem fazer. Exato. Então eu pensei, cara, e se eu fizesse algo que destrava um processo específico do arquiteto? Porque hoje, para o arquiteto vender, para o design vender, ele precisa mostrar o render. E o cliente tem que gostar. É isso, se o cliente gostar, ele compra. Mas só que para isso, de novo, é aprender tudo sobre materiais, tudo sobre iluminação, tudo sobre composição, tudo sobre sombreamento. É aprender 2, 3, 4, 5 ferramentas que vão me levar 6, 7, 2 ou 3 dias para poder entregar. Se eu puder destravar esse processo em 2 minutos para esse cara, ele apresenta para o cliente, ele gostou. Cara, mudou um detalhezinho ali, você quer extrema fidelidade, 100% mesmo, com toda a sua assinatura de criação de 3D, a gente vem para o Inkscape. Mas hoje a Movebo vem justamente disso, para destravar o processo do arquiteto. Então, é mover o projeto. Antes do final, mover para a próxima etapa. Né? Isso aí. Quem quiser saber mais sobre esses aplicativos e todos os serviços no qual a TotalCAD oferece, a gente vai deixar QR Code, vai deixar mais informação para falar com o nosso time comercial. Mas eu quero puxar ainda nesse assunto e já indo para o final. O papo é tão bom com vocês. Nem deu tempo passar. Porque daria para a gente tem que marcar o próximo aqui para continuar, porque tem muito tema no qual eu consigo trazer de transformação. Sim. Principalmente o que eu saí de aprendizado aqui com o que vocês me trouxeram. Independente de onde que você esteja, com determinação, força de vontade, a gente consegue. Sim. Independente do qual a sua experiência profissional, a tecnologia, ela traz a evolução no qual
pode te transformar mais, pode te Exato. deixar melhor, mas se você tiver a sede por buscar mais Exato. conhecimento, ir a fundo, aprofundar. E aí eu quero agora finalizar com vocês, deixar um recado. Qual que seria o recado que essa pessoa que passou assistindo esse conteúdo inteiro e precisa de fato entrar em todo esse mercado tecnológico e que a gente possa deixar uma inspiração para ele começar e já depois fazendo Sim. essa introdução, deixa a sua rede social pessoal também Perfeito. e com certeza gerar ainda mais engajamento. Você já ganhou. Olha, eu não Perfeito. estava lá, porque eu falei, não sou da área técnica, mas com certeza Sim. é inspirador e eu gosto de acompanhar a história inspiradora, tá? Deixa sua mensagem e os seus Perfeito. contatos aí, pessoal. Perfeito. Bom, pessoal, a mensagem que eu quero deixar aqui, eu acho que é basicamente, seja uma pessoa curiosa e seja uma pessoa que, tipo, não espera basicamente por soluções prontas. Você tem que buscar algo que resolve o seu problema. Se você tem um problema, busca a solução. Não tome como regra usar um software específico, porque às vezes é um software que só porque ele tá na moda, ele tá em alta, mas ele não vai atender a você, porque eu acho que isso é muito importante também, já que a gente aqui tá num conglomerado de ferramenta, basicamente. E basicamente a minha mensagem é essa: busque sempre aprender mais, porque o conhecimento vai levar você para lugares inimagináveis. Né? O que aconteceu comigo é o conhecimento. Hoje, para qualquer pessoa que eu converso, o meu conselho é estude, porque o estudo leva você a qualquer lugar. E aqui eu não falo estudo dentro de uma universidade, dentro de uma sala de aula. Estudo de ter curiosidade de eu quero aprender alguma coisa, vou olhar na internet como faz e vou fazer. Porque só assim você vai chegar lá. As minhas redes sociais, basicamente é @henriquesdesign. O meu Henriques eu vou soletrar aqui para vocês, porque minha mãe quis enfeitar um pouco o meu nome. Então, é Henriques, sem H, ENRRIQUES. Henriques Design. Se vocês buscarem lá, vai aparecer meu Instagram, YouTube, TikTok. Vai aparecer meu site principal com meus treinamentos. Se você quer aprender renderização, pós-produção, representação gráfica conceitual, inteligência artificial, tem tudo lá para você. E tem também alguns plugins, né? Que eu desenvolvi alguns plugins, alguns packs de modelos 3D. Gente, lá vocês encontram tudo. É tanta coisa. São quase 10 anos aí trabalhando, desenvolvendo novos produtos. Lancei recentemente o Render System, que é um ecossistema de IAs também para renderização em 3D. Quem tiver interesse, tá com 50% de desconto, porém, no momento que você tá vendo isso, dependendo de quando eu não sei se ainda vai estar nessa promoção. Mas, enfim, terminei de vender o meu peixe, terminei de me apresentar. Vamos deixar na descrição, trazendo todos os Bora. conteúdos das redes sociais Perfeito. de vocês. Mas muito obrigado, é um prazer enorme falar com vocês. Obrigado pelo convite, E a Rafa. gente participa em outros podcasts Perfeito, e aprofunda ainda ótimo. mais, tá bom? Tá bom. Gente, obrigado, até mais. Obrigado.